posso dizer que perder nunca é bom, né? No último vídeo, eu falei das mudanças que ocorreram no nosso casamento. E como o Roberto falava, né, que não só eu tinha perdido, mas ele também tinha perdido. Então eu queria que ele contasse um pouco dessa experiência, como ele se sentiu nessa época, nesse início da doença. Oi gente, tudo bem? Prazer estar participando aqui do vídeo da Amber, né? E compartilhar um pouquinho de como aconteceu, como foi com a gente com relação a essas perdas, né? Perder não é uma coisa boa, não é? Perder não é bom, né? É bom quando a gente ganha. Mas eu lembro que nós fomos nos adaptando, porque você quando se vê diante de uma situação onde, né, a Álbia estava perdendo alguns dos seus movimentos, algumas das suas capacidades, das suas independências, né? Então vocês imaginam isso aí para tudo, né? Para tudo que se vai fazer, ela não havia mais aquela independência, né? Precisaria de uma ajuda, né? Isso no cotidiano das rotinas que a gente tem no dia a dia, na nossa vida sexual, né? Nossa vida conjugal. E a gente teve que ir se adaptando a isso, né? Eu teve que me adaptar. Quando eu digo que os dois perderam, né? Eu tinha uma mulher ativa, independente, você imagina, né? E agora uma mulher um pouco mais dependente de mim para fazer as coisas, né? Então assim, a gente, lógico que a gente sente um pouco, mas como que eu pude lidar com isso? Primeiro que o amor está acima de todas as coisas, né? O sentimento que eu tinha por ela e que eu tenho por ela, né? É que foi assim a base para tudo isso. Então a gente foi se adaptando por amor, por querer manter um casamento com tudo que a gente tinha antes, como ela já disse no outro vídeo, né? A gente não queria perder a intimidade, né? Aquilo que a gente tinha como casal, como esposa. Então a gente foi se adaptando e fazendo, mudando um pouco as coisas, adaptando, né? Foi um período de adaptação para que a gente pudesse, nesse novo momento, continuar mantendo um casamento com tudo que nós tínhamos antes. E você acha que tem alguma mudança do início da doença e hoje? Como você se sente? Eu acho que assim... Ou como você vê o nosso casamento? Eu acho que eu consigo ver o nosso casamento ainda melhor do que antes. Pode parecer que eu esteja falando e não seja uma verdade, mas porque a gente, com a doença, a gente pôde ser mais ainda, já éramos parceiros, mas assim, essa ajuda, essa procura para manter um casamento ainda como era antes, nos tornou muito mais unidos, né, por um objetivo. Devido a todo o que nós vivemos no início, né, temos vivido ao longo desse tempo, né, você assim pode dar hoje alguma dica, alguma sugestão, né, para algum casal que está passando algum momento de mudança brusca, né, no seu casamento, né, você como homem, que dica você pode dar também para esse homem, né, que também vai ouvir o nosso vídeo? Nossa intenção aqui é abençoar os casamentos, né, ajudar os casamentos, ao homem, à mulher, a saber que mudou muita coisa, né, mas não é o fim. Não é verdade? Você pode dar alguma dica? Sim, não deixe que as mudanças, que as adversidades, as dificuldades possam apagar o sentimento que um dia uniu vocês. Porque é isso que tem acontecido com a gente. O amor que nos uniu um dia, né, é isso que tem nos mantido. A gente não tem deixado que as dificuldades do dia a dia, as mudanças que nós sofremos, elas apaguem esse sentimento, né? E você acha que o homem pode fazer diante da mudança na mulher? Vamos dizer assim, que geralmente, né, vamos dizer assim, a mulher sempre, ela na mudança, ela sempre fica, né? Geralmente há mais casos, né, do homem abandonar do que a mulher. Né? A mulher sempre é aquela que fica ao lado mesmo e tal. Então a gente ouve mais isso dos homens, né? Ouvimos mais isso que os homens, né?
abandona a mulher e tal, devido a algum acontecimento, alguma mudança, situação de saúde, ou mesmo, né, lá no hospital, por exemplo, conheci algumas mulheres que seus esposos abandonaram ela. Então, assim, que conselho você pode dar para esse homem agora que não quer abandonar sua mulher, quer ficar com ela, mas está diante de uma dificuldade muito grande? Procure, né? O conselho que eu dou é: procure, junto com a sua esposa, achar as soluções e construir, diante dessa nova situação, um relacionamento saudável, amigável, agradável, prazeroso. Procurem conversar sobre isso, sobre o que pode ser feito, né? O que pode ser feito, como pode ser feito agora. Sendo muito sincero com vocês, fácil não é. Não é fácil. Mudanças e mudanças bruscas e mudanças que geram perdas, né? Que é preciso reinventar as coisas, que é preciso se adaptar. Não é fácil, mas é perfeitamente possível. Eu acho que a gente não pode esquecer que um dia estivemos lá diante do altar. A gente tem que trazer a memória, né? Trazer a memória o que nos levou a estar juntos. E sentimento está dentro de nós. As mudanças aconteceram, mas o sentimento é o mesmo. Então esse sentimento tem que nutrir todos os dias o desejo de a gente manter isso. Então não deixar que, como disse antes, as adversidades, as dificuldades e as mudanças venham sucumbir esse sentimento. E aí cuidar, ver aquilo que é preciso ser feito para que o relacionamento continue sendo uma bênção, né? Verdade. Então, vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar mais longo, né? Mas você tem mais coisinha para falar, né? Para esses homens, como homem. Sim, com né? certeza. Mas vamos deixar para os próximos vídeos, para não ficar muito longo. Tá bom? Obrigado, gente. Foi um prazer, tá? Participar. Então, que Deus possa abençoar o seu casamento. Não desista, né? Porque Deus não desistiu de você.